Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 5. E iremos dar continuidade aqui ao nosso estudo da carta de Paulo a Timóteo. Na semana passada foi dado início aqui o capítulo 5 de 1 Timóteo. E hoje nós iremos continuar o capítulo 5. A partir do versículo 3. Diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Agora, porém, aquela que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e oração, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitando a hospitalidade, lavando os pés aos santos, socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as, e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos orar. Santo Deus e Pai bendito, que o teu nome seja para todos sempre exaltado pelos séculos dos séculos. Nós te pedimos nesse momento, Senhor, a tua iluminação pelo teu Santo Espírito, para que possamos refletir na tua palavra, para que verdadeiramente nós, como igreja, possamos entender os teus propósitos para nós, a tua igreja. Que verdadeiramente possamos, pela tua palavra, aprender o que de fato o Senhor almeja e espera que vivamos e façamos enquanto igreja do Senhor. Pedimos que o Senhor, pela tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Que possamos meditar na tua palavra e não somente isso, mas que possamos sair daqui reflexivos e com os nossos sentimentos, que iremos colocar em prática aquilo que aprendemos nessa noite. Faz assim, Senhor, pela tua palavra, toca em nosso coração.
no mais profundo do nosso coração, para a glória do Senhor. É que nós oramos, te bendizemos e desde já agradecemos. Amém, Senhor. Esse assunto das viúvas não é uma coisa nova na igreja. Não era uma coisa que estava sendo colocado em pauta, que estava sendo colocado aqui apenas na carta de Paulo a Timóteo. Se você for comigo, vá comigo por favor, lá em Atos capítulo 7. Perdão, Atos 6. Nós vamos identificar que essa preocupação com as viúvas era algo desde aquela época. Atos capítulo 6. Amém? Amém. Diz assim, versículo 1: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas gregas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a preocupação da igreja com as viúvas era uma coisa antiga. Desde o início da igreja houve essa preocupação com aquelas mulheres que eram viúvas. E por que essa preocupação com as viúvas? Porque as viúvas daquela época, se elas não tivessem filhos, netos, se não tivessem irmãs, elas passavam verdadeiramente fome. Porque quando seus maridos morriam, tudo que era do marido não ficava para ela, ficava para os filhos. E se eles não tivessem filhos, ficava para quem? Para os servos. Mas não ficava para a mulher. Então havia uma preocupação com as viúvas. E só que aqui Paulo está dando uma instrução quanto às viúvas, para que a igreja se preocupe com as viúvas. Só que ele fala uma coisa interessante. A primeira frase que ele diz é: honrem as viúvas, não é isso? Versículo 3, ele diz: honrem as viúvas. Então honrar aqui é valorizar, prezar, respeitar aquelas mulheres que se dedicaram na obra. Aquelas mulheres que foram viúvas, e ele vai dizer um pouco mais na frente, que foram mulheres de oração, que foram mulheres que socorreram os aflitos, que foram mulheres que lavaram os pés aos santos, ou seja, foram pessoas humildes, que criaram bem os seus filhos. Essas viúvas, elas precisam ser honradas, elas precisam ser valorizadas, e elas precisam ser respeitadas. Nós, como igreja aqui no Brasil, nós não temos uma cultura, e não apenas como igreja, mas como sociedade em si, nós não temos uma cultura de respeitar os mais velhos. Pelo menos não mais. Não existe mais essa coisa de que uma pessoa mais velha é digna de respeito. Aqui no Brasil, principalmente nessa época que a gente está vivendo, os jovens eles se tornaram rebeldes quanto aos mais velhos. E não há qualquer respeito quanto aos mais velhos. E aqui, com relação às viúvas, estava acontecendo uma falta de respeito com relação a elas. Mas o que é interessante aqui é que Paulo diz o seguinte, versículo 3, acompanha aí comigo: honra as viúvas. Que viúvas? As verdadeiramente viúvas. Por que Paulo diz isso? Por que Paulo começa aqui dizendo que era preciso respeitar as viúvas, mas as viúvas verdadeiras?
existiam falsas viúvas naquele lugar? Será que a igreja, ou no meio da igreja, tinha mulheres que se diziam viúvas, mas na verdade não eram viúvas? Não, não era isso. Não era que o fato de que mulheres chegavam lá dizendo que eram viúvas e o marido ainda estava vivo. Não é esse o caso. O caso aqui é que aparentemente existia uma lista onde se inscrevia as viúvas para receberem auxílios. Só que a instrução de Paulo aqui a Timóteo, para que Timóteo colocasse em prática na igreja, era que se inscrevessem apenas aquelas viúvas que se enquadrassem naquele quadro de viúvas, que se enquadrassem num modelo específico de viúvas. Não era qualquer viúva que entrava nesse rol, nessa lista de pessoas que iriam receber auxílio. Então, que tipo de viúva entrava nesse rol? É isso que ele vai falar ao longo do texto. Ele vai dizer que para uma viúva ser inscrita, entrar nessa lista de pessoas que vão receber da igreja auxílio, ela tinha que ser idosa. E não apenas qualquer idosa, mas de pelo menos 60 anos. Ela tinha que não ter o amparo da família, ou seja, ela poderia ser uma idosa, mas não tinha que ter outra pessoa da família que pudesse ajudá-la. Aí ela entraria nessa lista. Ela tinha que ser uma mulher, uma senhora fiel a Deus, uma mulher de oração, perseverante, uma mulher humilde, uma mulher que ajudou os outros. Ela tinha que ter um bom testemunho. Não era qualquer viúva que se enquadrava nesses requisitos. E ela também não podia ser uma mulher ociosa e fofoqueira. Essa é a instrução de Paulo. E ele diz, olha, não é qualquer viúva que a igreja tem que ajudar, que a igreja vai ajudar. Ela tem que se enquadrar nesses requisitos. Ela tem que se encaixar dentro dessa proposta que eu coloquei aqui, para que a igreja não seja pesada. Porque, muito embora, o que parece que poderia acontecer, não que estava acontecendo, mas que poderia acontecer, é que moças ou jovens, mulheres jovens, de 30 anos para baixo, elas ficavam viúvas e não queriam fazer mais nada. Não queriam mais nem se casar. E queriam apenas ficar dependendo do sustento da igreja. E aí Paulo ele vai dar uma instrução quanto a isso. E nós vamos ver aqui, à medida que a gente for observando esses versículos, que Paulo está instruindo aqui que as viúvas novas se casem de novo. Que elas não fiquem à mercê do inimigo. Que elas não se deixem cair no engano do diabo e se entreguem aos prazeres. O que ele vai dizer é que essas mulheres não devem ser ajudadas pela igreja. É isso que Paulo está dizendo. Que as viúvas que devem ser ajudadas são as viúvas verdadeiras. E o que ele vai dizer do versículo 3 até o versículo 16 é mostrar quem são as viúvas de verdade e quem não é viúva de verdade. Quem se enquadra nos requisitos para ser uma viúva ajudada
para a igreja e quem não se enquadra nos requisitos. Amém? Amém, irmãos? Então, ele iniciou aqui o versículo 3, dizendo: honra as viúvas verdadeiramente viúvas, versículo 4, acompanhe por favor. Mas, se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria casa, e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Parece que Paulo, ele está aqui fazendo uma alusão ao 5º mandamento. Ele diz assim, que aprendam primeiro a exercer piedade com seus progenitores, com os da própria casa. Então parece que Paulo está aqui lembrando aqueles irmãos quanto ao 5º mandamento. E qual é o 5º mandamento? Qual é? Honrar pai e mãe. E me parece que Paulo também está lembrando as palavras de Jesus lá em Mateus 15. Abra comigo lá em Mateus 15, por favor. Alguém lê os versículos 4 e 5. Mateus 15, versículos 4 e 5. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e tua mãe, e quem não disser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas nós dissemos: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, e que podereis aproveitar de mim. Ele não precisa honrar nem ao seu pai, nem à sua mãe. Olha o que é que os fariseus estavam fazendo. Os pais deles passavam necessidade, estavam passando necessidade. Jesus está colocando uma situação. E aí, eles estavam com dinheiro, e ao invés de ajudar os pais, o que é que eles faziam? Eles iam para os pais: não, mas o que eu poderia ajudar para vocês, ajudar vocês, eu poderia dar de oferta a Deus. Caras legais, né? Olha, o que eu poderia dar, ajudar vocês, eu poderia ofertar a Deus. Só que quando eles faziam isso, com essa imagem de santos, o que eles estavam fazendo? Eles estavam quebrando o 5º mandamento. Porque eles não estavam honrando pai e mãe. Seria a mesma coisa aqui na questão das viúvas. Alguém dizer o seguinte: olha, uma viúva está passando necessidade, eu não vou ajudá-la porque eu tenho que ofertar na igreja. Está errado. Está errado. Você vai deixar a mulher passar fome porque você vai ofertar na igreja? Está errado. Isso não agrada a Deus. Olha o versículo 4. Olha o versículo 4. Mas se alguma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade com os da própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é o quê? Isto é o quê, irmãos? Bom e agradável. Bom e agradável a quem? A Deus. A Deus. Aprendam a recompensar os da própria casa. E me parece que Paulo, ele faz um link aqui no versículo 8. Olha o que ele diz no versículo 8. Pois, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, negou a fé, e é pior do que o descrente. Isso é muito sério. Por que ele negou a fé? É muito simples. Abra
Tiago 1:27. O que diz em Tiago 1:27? A religião pura e imaculada para com Deus. É o quê? O Pai está visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Qual é a religião verdadeira? Cuidar dos órfãos e da viúva. E aí, se eu tenho uma viúva em casa, alguém na minha família que está viúva, que está passando necessidade, e eu não ajudo, o que acontece? Eu neguei minha fé. Porque um dos meus requisitos de fé é ajudar o próximo. Como cristão, é obrigação nossa, é obrigação minha, é obrigação sua ajudar quem está necessitado. E se esse necessitado for alguém da nossa família, e mesmo assim nós não ajudarmos, que cristão eu sou? Que cristão você é? Se você tem alguém na sua família necessitado e você deixa passar fome, você negou sua fé. Você é pior do que o descrente. Versículo 8 que a gente leu lá aqui de 1 Timóteo 5. Então, o que Paulo está dizendo é que se você tem alguém na sua família na situação, e aqui ele está falando especificamente das viúvas, ajude-as. Aprenda a retribuir tudo que ela fez por você. Tudo que, se essa viúva, porventura, por exemplo, for sua mãe, tudo que ela fez por você. Se essa viúva for a sua avó, tudo que ela fez por você. Aprenda a retribuir, a recompensar os seus progenitores. Cuide deles. Não deixe-os passar necessidade. É isso que Paulo está ensinando aqui. Isso é um papel que a igreja precisa fazer. Ajudar os necessitados. É só isso o papel da igreja? Não! Mas isso é um dos papéis da igreja. Eu sempre falo, irmãos, como comunidade, como igreja, pode haver pessoas necessitadas, mas não deve jamais haver pessoas que passam fome. Isso é inaceitável. Porque se no nosso meio tiver pessoas que passam fome, que cristãos somos nós? Que cristianismo é esse egoísta que temos vivido? E Paulo está instruindo aqui com relação às viúvas, porque naquela época as viúvas elas eram verdadeiramente rejeitadas, menosprezadas. Por isso esse cuidado com relação às viúvas. Mas que viúvas? As verdadeiras. Versículo 5. Antes do versículo 5, abra em Mateus 23, ainda nessa questão de cuidar da família, ou melhor, das viúvas. Mateus 23, no versículo 14, Jesus ainda repreendendo os fariseus, olha o que ele diz. Alguém lê o versículo 14, por favor. Ai de vocês, mestres da lei, os fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações, por isso serão castigados mais severamente. O que os fariseus faziam? Ao invés de ajudá-las financeiramente, eles as exploravam. Eles, como ele está dizendo aí, eles devoravam a casa das viúvas. Tudo
lá eles arrastavam. É como se ele estivesse dizendo assim: eu tenho direito a isso aqui porque eu estou orando por vocês. E oro muito. Não é isso que ele está dizendo aí? Longas orações. Eu fiquei me lembrando da igreja evangélica hoje, que ao invés de ajudar os necessitados, arranca dinheiro deles. Com que desculpa? Eu estou levando o nome de vocês para o monte. Estou orando lá, estou me sacrificando lá. Por isso eu tenho o direito de tirar dinheiro de vocês. É claro que ele não diz com essas palavras, né? Mas as atitudes são essas. Os fariseus devoravam a casa das viúvas com pretexto de fazerem longas orações por elas. Isso é inaceitável. Jesus está repreendendo eles por isso. Eu lembro de uma história que eu li de um pastor de uma dessas igrejas grandes, de um ex-pastor de uma dessas igrejas grandes, que ele falava que os pobres iam para os cultos e aí eles eram persuadidos de tal maneira a darem dinheiro na igreja que às vezes eles vinham de longe e davam dinheiro da passagem de volta e voltavam a pé. Isso é exploração. Isso é explorar o mecanismo da fé. Isso é maligno. Não se faz isso. De jeito nenhum. E a instrução de Paulo aqui a Timóteo, com relação às viúvas, não é para explorá-las. É para ampará-las. É para ajudá-las. E não fazer de tudo para arrancar dinheiro delas. Até porque nesse tempo aqui elas não tinham auxílio do governo. Hoje as viúvas recebem salário, né? Pelo menos aquelas que conseguiram a aposentadoria. E aí hoje no Brasil se explora isso. Um salário que já é muito, né? E aí as igrejas ainda conseguem arrancar às vezes quase mais da metade. Isso é maligno. Isso não é de Deus. Isso não agrada a Deus. Versículo 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus, persevera em súplica e oração dia e noite. As viúvas verdadeiras, elas vivem vida piedosa. Elas vivem vida de oração. Elas vivem uma vida de fidelidade a Deus, em súplicas, em oração, em ações de graça. E ele começa a dizer isso porque ele vai falar um pouco mais na frente que as viúvas novas, elas se entregaram às paixões. Por serem novas, elas se entregam às paixões mundanas. Mas as verdadeiramente viúvas, elas são fiéis a Deus. Elas oram. Elas não vivem ociosas sem ter o que fazer. Elas estão orando. Elas estão clamando. Elas estão suplicando. Eu lembrei de uma história de que um pastor, pregador excelente da palavra, ele morre. E aí, no mesmo dia que ele morreu, morre também uma senhorazinha que era da mesma igreja dele, que era ovelha do pasto dele, vamos dizer assim. E aí, quando os dois chegam no céu, foi uma festa tremenda para aquela senhora. E aí ele ficou um pouco chateado e foi perguntar por que tanta festa para aquela senhorinha que ficava lá no canto sentada, e ele não foi recebido daquele jeito. E ele era um grande pregador da palavra. E aí disseram assim:
você só era um grande pregador da palavra, porque toda a vida que você estava pregando, aquela senhorinha ficava intercedendo por você. Então, meus irmãos, o papel das viúvas é orar, esperar em Deus, é oração, súplica, é fidelidade a Deus. Essas são verdadeiramente viúvas. Versículo 6. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Se a verdadeira viúva é aquela que ora, é aquela que suplica a Deus, é aquela que é fiel a Deus, que não é ociosa, por outro lado, as falsas viúvas se entregam aos prazeres. Eu estava lendo alguns comentários sobre isso e alguns comentaristas falavam que essa entrega aos prazeres era porque elas se desesperavam, porque não tinha como se sustentar, e algumas delas entravam na prostituição. Vendiam seus corpos para se sustentar. Se desesperavam. O que o versículo 5 está dizendo? As que são verdadeiramente viúvas fazem o quê? Esperam em Deus. Mas as que não são viúvas, versículo 6, se entregam aos prazeres. Se entregam aos prazeres. Em outras palavras, elas se entregam à devassidão, à libertinagem, à luxúria. Não sei se você tem algum conhecimento de alguém que ficou viúva muito nova. Você tem algum conhecimento? Geralmente, não é regra. Mas geralmente, na maioria dos casos, a mulher que ficou viúva muito nova, a primeira coisa que ela faz é ir para a academia. Malhar. Daqui a pouco ela está mostrando as pernas. Daqui a pouco ela está mostrando tudo. E daqui a pouco ela não para mais em casa. Quase todo dia para um carro na casa dela para levar ela para algum lugar. Se entregou aos prazeres, à luxúria, à libertinagem, à devassidão. É incrível, mas isso acontece mesmo. Acontecia naquela época e acontece ainda hoje. Não esperou em Deus, falsas viúvas. Versículo 7. E as que, versículo 6 ainda, e as que se entregam aos prazeres, elas estão como? Mortas. Estão mortas. Versículo 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Elas precisam, as viúvas verdadeiras, são pessoas irrepreensíveis, pessoas de respeito, pessoas respeitáveis. Não é isso que ele começa dizendo no versículo 4? Honrem as viúvas, respeitem as viúvas, porque elas merecem respeito. Mas existe aquela frase: quem quer respeito tem que respeitar, tem que merecer o respeito. Por isso, versículo 7, essas viúvas têm que ser irrepreensíveis. Aí no versículo 8 ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. A gente já falou sobre isso. Versículo 9: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos,
exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido a tribulação, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então as viúvas, em primeiro lugar, as verdadeiras, são as idosas, que não têm como se sustentar, aquelas que não têm família para as ampararem. E que idosa? Pelo menos 60 anos. As verdadeiramente necessitadas, aquelas que ainda não têm mais, ou que não têm mais aquele mesmo vigor, essas precisam ser ajudadas. E por quê? Porque elas já cumpriram o seu papel. Qual foi o papel delas? Já foram casadas, tiveram um casamento de respeito, um só marido. Elas criaram já os seus filhos, não é isso que o texto está dizendo? O que mais? Ela era hospitaleira, era aquela mulher que quando alguém chegava na casa dela, ela recebia bem. O que mais? Era uma mulher humilde, era prestativa, era uma serva. O que mais? Socorreu os aflitos. Era uma mulher sábia, que as pessoas atribuladas iam até ela, e ela dava bons conselhos, e ela sabia o que falar. O que mais? Praticava o bem, fazia o bem. Essas mulheres merecem respeito. Essas mulheres merecem ser honradas. Essas mulheres precisam entrar na lista da igreja para serem ajudadas. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 11. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas com Cristo, querem casar-se. Lembra que ele disse lá no versículo 6 que elas se entregam aos prazeres? Elas não esperam em Deus, e aí depois de se entregar aos prazeres, que casar de novo? Não, essa daí você rejeita. Essa daí não merece ser ajudada, até porque é nova. Versículo 12. Quando ela se tornam levianas com Cristo, versículo 12, tornam-se condenáveis por anularem o primeiro compromisso. Que primeiro compromisso é esse? Não é o primeiro casamento. O primeiro compromisso que ela fez com quem? Com Cristo. Quando elas se entregam aos prazeres e se tornam levianas, elas anularam o compromisso com Cristo. Logo, elas não fazem parte da comunidade. Logo, não devem ser ajudadas. É isso que Paulo está dizendo. Elas querem viver uma vida devassa, querem viver uma vida entregue aos prazeres e ainda querem ser ajudadas pela igreja? Negativo. Essas aí não. Mas aí vem uma pergunta. Paulo está dizendo que as mais novas não devem fazer isso. Não devem ser ajudadas as mais novas. E sim, as que têm pelo menos 60 anos. E as novas? E fazer com elas? Vamos dizer que ela ficou viúva nova, esperou no Senhor, não se entregou aos prazeres. E aí? O que fazer com elas? Versículo 13 e 14. Primeiro ele vai dizer o que essas que se tornam levianas, elas fazem, olha só. Além do mais, ou seja, além de serem levianas com Cristo, elas aprendem também a viver ociosas, ou seja, não querem fazer nada. E andam de casa em casa,
não somente ociosos, mas tagarelas e intrigantes. Esse tagarela aqui é fofoca mesmo, e gerando intrigas, intrigantes, gerando intrigas, falando o que não devem. Então, quando uma mulher nova fica viúva, não espera em Deus, se entrega aos prazeres e se torna leviana, é isso que acontece. Elas ficam andando de casa em casa, falando o que não deve, e se fosse eu escrevendo aqui, eu ainda colocaria o seguinte: ainda ficam tentando arrancar o marido da outra. Eu teria escrito isso, se eu fosse Paulo. Ainda bem que eu não sou. Não somente ociosas, mas tagarelas e intrigantes. Então, o que fazer com elas? Versículo 14. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se... E o que mais? Criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem lugar ao adversário. E não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Notem aqui que Paulo está fazendo um contraste com o versículo 10. Notem aqui, versículo 10: sejam recomendadas de boas obras, versículos 9 e 10. Primeiro, no versículo 9, ele diz que ela seja esposa de um só marido, ou seja, que tenha um bom casamento. Aí, no versículo 14, a primeira coisa que ele diz é que elas se casem. No versículo 10, ele diz que elas criem os filhos, ou que criaram os filhos, as viúvas de verdade. As novas, versículo 14, façam o quê? Criem filhos. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, as viúvas novas, as viúvas velhas já cumpriram o seu papel. Elas já foram casadas com seu marido, elas já criaram filhos, elas fizeram toda a boa obra. As viúvas novas ainda não cumpriram o seu papel. Então, casem de novo, criem filhos. Não é isso que ele está dizendo? Sejam boas donas de casa e não se entreguem aos prazeres, ou seja, não deem ao adversário a ocasião favorável de maledicência. Versículo 15. Com efeito, algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Esse seguindo ao Satanás, ele está lembrando novamente lá do versículo 6, que está dizendo que elas se entregaram aos prazeres. Então, se entregaram, se desviaram e seguiram Satanás. Para finalizar, versículo 16: se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que a igreja possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Em outras palavras, se alguma irmã tem na sua família viúvas nessa situação, ou seja, viúvas que ainda são novas, e elas estão sendo fiéis a Deus, elas estão sendo mulheres de oração, elas estão sendo esperando no Senhor. Se alguém tem uma pessoa nessa situação, então cuide delas. Não deixe somente a igreja cuidar delas, mas você mesmo tome essa atitude. Cuide das viúvas mais novas. Versículo 16: para que a igreja possa socorrer as viúvas verdadeiras. Então, meus irmãos, a instrução de Paulo aqui, e é claro que a preocupação dele aqui era com as viúvas, porque era a classe mais
mais desprezadas na época dele. Mas o fato aqui é que a igreja, ela precisa cuidar dos necessitados. E aí me permitam fazer essa troca. Paulo está dizendo as verdadeiramente viúvas, mas eu vou dizer os verdadeiramente necessitados. Não aqueles que ficam ociosos, não aqueles que querem viver às custas da igreja, mas aqueles que verdadeiramente não têm amparo. Estes devem entrar na lista de necessitados da igreja. E a igreja precisa socorrê-los. São duas lições que eu gostaria que nós pudéssemos levar para nós hoje. Que nós, como igreja, precisamos socorrer o necessitado. Abra comigo em Gálatas 6. Versículo 10. Essa lição que eu gostaria que nós pudéssemos sair daqui pensando nela hoje. Que nós devemos socorrer os necessitados e principalmente, primeiramente, os da fé. Os que vivem no nosso meio. Capítulo 6, versículo 10. O que é que diz aí em Gálatas? Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Principalmente ou primeiramente a quem? Aos domésticos da fé. Os irmãos, a comunidade dos santos, a igreja. Nós vamos socorrer, ajudar os necessitados, mas primeiramente os necessitados de dentro, depois os de fora. Se quando olharmos para nós aqui, não se achar ninguém necessitado, aí vamos para fora. Mas primeiro devemos socorrer os necessitados aqui, os da fé, os domésticos da fé, aqueles que estão dentro de casa. É nossa responsabilidade socorrer o necessitado. Mas me permita novamente fazer essa troca. Os verdadeiramente necessitados. Não os ociosos. Me perdoe a palavra, não os vagabundos. Mas vagabundos no sentido de que não fazem nada, que não querem trabalhar. Nesse sentido. Mas os verdadeiramente necessitados. Temos a obrigação de acudi-los e de cuidar deles. Amém? Amém.